Então, pessoal, a gente está dando continuidade aqui nas nossas videoaulas de eletricidade, a parte eletrostática, né? Então, o que eu já falei para vocês é métodos de eletrização, cargas elétricas, lei de Coulomb, campo elétrico, tá? Então, eu fiz uma questão do ITA, né, sobre eletrização. Então, vocês têm que, nessa parte eletrostática, você tem que ter um conceito bem claro na sua cabeça, que é a carga, ela não é destruída nem criada, tá? Ela sempre existiu, ou seja, são os elétrons, tá? E como a carga são unidades discretas de energia elétrica, né? Então, a carga de um corpo, né, vai ser múltiplos da carga do elétron. Então, a gente diz o seguinte, que a carga de um corpo é igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons, tá? E E é a carga fundamental, ou seja, a carga do elétron. Ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de carga de um corpo, tá? Ela é dada sempre como múltiplos de cargas do elétron. E então, tá? A gente falou dos métodos de eletrização, né? Que são as formas que você pode transmitir carga de um corpo para outro, ou seja, a eletrização por atrito, por contato, por indução, tá? Lembre-se, por atrito e por contato há uma transferência de cargas. Já por indução há uma criação de polos temporários, enquanto uma coisa aproxima a outra. Existe uma experiência muito antiga que eu nunca consegui fazer, mas é que existe. Se você pegar uma torneira e deixar um fio de água bem fininho caindo assim, descendo, e se você aproximar um corpo eletrizado, a água vai fazer uma curva, ou seja, as moléculas de água vão começar a ser atraídas pelo aquele corpo eletrizado. Então você tem uma curva na água, tá? Então, o que você tem nessa situação, tá? Essa eletrização é por indução. Porque se você tirar o corpo eletrizado dali, ele vai voltar a andar, a água vai continuar a ficar daquele jeito, tá? Deixa eu saber uma coisa aqui. Estou fazendo a conversão dos vídeos das primeiras aulas aqui de eletricidade. Estou seguindo aqui agora um roteiro para ficar mais organizado, que eu achei que estava muito zoado, né? Tá. Bom, pelo menos o que eu estava dando aqui está dentro do contexto de uma apostila mais bem estruturada, né? Tem aqui, ó, tem um exemplo de eletrização bem interessante. E já caiu isso no vestibular do ITA, tá? Peraí, que tem uma mocinha falando comigo aqui. Tá. Então, vamos fazer aqui eu vou dar o exemplo dessa eletrização, tá? É porque eu lembrei desse exemplo aqui, eu fui correr atrás. Isso aqui eu estudei no livro do colégio, tá? Quando eu estava me preparando. Observe o seguinte. Pense antes de observar essa explicação aqui, né? Eu espero que vocês deem um pause aí no vídeo e depois tentem entender, tá? Tentem entender e depois dão um play de novo para ver como é que vocês estão se saindo. Então, olha só. Imagina que você tem uma bolinha aqui neutra, tá? Carga zero. E você aproxima uma carga negativa aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer quando eu aproximo ela aqui? É a primeira pergunta. E depois que ela estiver aproximado, eu faço o seguinte, eu ligo um fio elétrico até o chão, até na terra, tá? O que vai acontecer? E depois que eu ligar e cortar esse fio, o que acontece? E depois que eu cortar esse fio e afastar esse cara aqui, o que vai acontecer com a carga? Dá um pause aí, pensa e depois me fala, tá? Tempo, ó, desliga aí, rapaz. Pensa aí, isso é bom pra você. Então,
eu acho que se você ouviu meus conselhos, você realmente desligou e pensou. Então vamos continuar aqui. Bom, o primeiro caso é você ter essa carga neutra aqui. Quando você aproximar ela, o que vai acontecer? Vai acontecer uma eletrização por indução, né? Ou seja, as cargas negativas vão vir para cá, né? E daí vão ser atraídas. Isso é a primeira coisa que acontece. Daí tá atraído aqui, né? Eu pego agora, eu ligo um fio até a terra, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de terra, de ground, tá? Ou seja, eu liguei no chão mesmo, né? Fiquei no chão lá na terra. O que vai acontecer agora? A terra, ela é um corpo elétrico também, uma carga elétrica, né? É um corpo eletrizado. Só que a gente considera ela como um referencial zero, tá? Isso eu vou explicar depois. Quando você ligar isso aqui à terra, elétrons que estão na terra vão subir por esse fio, né? Pois estão sendo atraídos pela barra positiva, tá? Então o que acontece? Você está carregando ainda mais essa bolinha aqui. Beleza, aí foi esse segundo caso. Agora o terceiro caso é quando eu cortar aqui, né? Se eu cortar aqui, o que vai acontecer? Esses elétrons que subiram não vão mais poder voltar, né? Então quando eu cortar esse fio aqui, enquanto esse cara estiver aproximado, essa bolinha vai continuar sendo atraída por essa barra positiva, porque ela ficou carregada negativamente, né? Daí se eu afastar agora essa barra, o que acontece? Ela não volta a carga zero, porque aqui já vieram cargas para ela, que vieram da Terra, e então ela fica um corpo carregado negativamente. Então essa é a resposta para todo esse problema, tá? Então essa é uma questão clássica que já caiu no ITA. Eu não lembro qual foi o ano, eu tenho até achar aqui, mas não lembro. Então, eu já falei sobre eletroscópios, né, que são equipamentos destinados para ver se existe carga elétrica. Eles não medem a carga elétrica, apenas se existe uma carga elétrica ou não, tá? E existe um princípio chamado princípio da conservação das cargas, tá? Princípio das conservações das cargas. Você tem aqui, ó, tem uma carga A e uma outra carga B. E daí você acontece alguma eletrização por atrito ou por contato, né? O que vai acontecer? Isso aqui é antes e aqui é depois. O que a gente pode dizer aqui é que a soma das cargas antes tem que ser igual à soma das cargas depois, tá? Isso se não houver nenhuma transferência de carga para outro ponto, para a Terra ou sei lá, tá? Então você tem esse conceito de conservação das cargas, tá? Então considerem isso nas resoluções que vocês fizerem, tá? Ou seja, a carga do início tem que ser igual à carga do fim, beleza? Existe, como a gente já passou do conceito de campo elétrico, eu vou falar de uma coisa muito importante que serve para você, tá? É o conceito de condutor eletrostaticamente em equilíbrio eletrostático, tá? Isso é um conceito muito importante, tá? O que é um corpo em equilíbrio eletrostático? Um corpo em equilíbrio eletrostático é um corpo que nele as cargas não estão em movimento, ou seja, elas estão paradas, tá? Equilíbrio eletrostático. Quando um corpo está em equilíbrio eletrostático, as cargas deles, elas vão se ajeitar de tal forma que elas tendem, por exemplo, as cargas negativas, né? Você está lá um corpo neutro e você carrega com cargas com cargas negativas, né? Vamos ver aqui que essa laminação tá uma bosta. Então, quando você carrega isso com cargas eletricamente negativas, elas tendem a se arrumar de tal forma que elas fiquem o máximo. Opa.
Peraí que tá acabando a bateria da câmera aqui, só um segundo. Beleza, agora voltou. Eu tava falando? Então, eles tendem a se arrumar de tal forma que elas fiquem o máximo espaçadas. O quê? Porque elas são partículas em repulsão, tá? Então elas ficam o máximo distantes uma das outras. Então, a gente diz que isso é um corpo em equilíbrio eletrostático. Agora eu falei uma coisa para vocês nos últimos vídeos, que foi o seguinte, que quando você tem um campo elétrico, você coloca uma carga nesse campo elétrico, a gente chama de carga teste, ela vai sofrer uma força eletrostática. E essa força tende a mexer, né, fazer com que essa partícula se desloque, né? Se existe deslocamento de partículas, não é equilíbrio eletrostático, porque aí deslocamento de partículas elétricas, de cargas elétricas, de elétrons, é o conceito de corrente elétrica, tá? E corpos em equilíbrio eletrostático não possuem corrente elétrica. Isso já é outra área de estudo, que é da dinâmica, eletrodinâmica, certo? Então o que você conclui com isso? Se o corpo tem equilíbrio eletrostático, então ele deve ser tal que o campo elétrico não produza forças elétricas nas partículas desse corpo, e então elas não vão se mover. Então lembre-se disso, corpos em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico nele, no interior dele, é sempre zero, tá? E outra coisa importante dos corpos em equilíbrio eletrostático, que as cargas tendem a se acumular na parte externa dele, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido um conceito chamado gaiola de Faraday. O que é tal da gaiola de Faraday? É tipo uma blindagem eletrostática, no qual permite com que, se você aplicar cargas elétricas a um corpo que está dentro dessa gaiola de Faraday, dessa gaiola eletrostática, ele não vai ser carregado, ou seja, as cargas não vão passar para esse corpo. Isto é, as cargas vão ficar, quando você aplicar essas cargas nessa gaiola, as cargas vão entrar em equilíbrio eletrostático. Então o que vai acontecer? Elas vão se concentrar, elas vão ficar todas espalhadas na parte externa. Então por isso que o tal do gaiola de Faraday, o cara utilizou isso aí para ele colocou um gatinho dentro de uma gaiola metálica, né, dentro de um invólucro metálico, e aplicou-lhe uma porrada de cargas lá, de cargas elétricas. O gatinho ficou vivo lá dentro, né? Por quê? Porque as cargas não passaram para o interior lá. Então o gatinho não teve acesso a essas cargas, porque elas ficaram todas concentradas na parte externa. Por exemplo, agora veja o seguinte: se eu perguntar para vocês, um dia de chuva, muita chuva, e está caindo raio, e você está dentro do carro, e aí cai um raio em cima do carro, o que vai acontecer com você? Você vai morrer? Não. Por que não? Porque o carro, ele é uma estrutura metálica e você está dentro dela. As cargas do raio vão ser aplicadas em cima dessa superfície metálica e elas vão tender a se concentrar externamente, né? Então você lá dentro vai ficar de boa. Agora se vier seu amigo lá e diz: porra, você levou um raio, né? Você levou um raio no seu carro, aí encosta no negócio lá. Como o carro tem os pneus são de borracha isolante, aquelas cargas que estão na superfície metálica do carro não vão passar para a terra, vão ficar todas lá. Aí vem seu amigo otário lá e põe a mão, pá! Aí o bicho leva um choque e morre, eletrocutado, e sai fumaçando. E você lá fora, lá dentro do carro, vai ver seu amigo morrer queimado, né? Porque ele levou uma puta de descarga elétrica. Mas tirando esse cenário trágico, né? O que você aprende disso? Que corpos de equilíbrio eletrostático sempre vão estar com suas cargas externamente distribuídas. E isso, o que acontece? Essas cargas vão ser tal que elas vão estar o máximo espaçadas. Por que seu amigo morreu quando tocou no carro? Por quê? Porque existe o seguinte: a Terra, a gente considera, para efeito de estudos físicos de eletricidade, ela é considerada como um corpo que tem potencial zero. Então, depois eu explico melhor. Isso aí faz com que você tenha é como se fosse uma eletrização por contato, né, entre o carro e a Terra. Como eu falei para vocês, elas tendem a se igualar, ficar com o mesmo potencial. Então o que acontece? O carro está com um potencial elétrico maior e a Terra com um potencial elétrico zero. A tentativa do carro, das partículas do carro, é passar para a Terra para tentar igualar entre o carro e a Terra. E como o seu amigo é o caminho mais fácil de condução, né? Ainda mais se ele tiver tudo molhado, elas vão tender a passar por ele. E aí vai todas aquelas cargas passar pelo seu amigo.
né? E isso é doloroso, tá? Então você vê que aí você tem o conceito de campos de corpos em equilíbrio eletrostático. No próximo vídeo eu vou explicar por que elas ficam espaçadas e qual é a condição para o campo elétrico na superfície desse corpo. É isso aí, galera.